A família. Precisamos de famílias. O país está velho. Já é o quarto mais envelhecido do mundo. Precisamos de quem trabalhe e de quem nos pague as pensões quando chegarmos à reforma. Primeiro ponto, já está errado. Nós não precisamos de ninguém que pague a nossa reforma. Nós próprios devemos fazer a nossa reforma, ok? Portanto, este raciocínio já aqui no início, desculpa já estar aqui a interromper, mas já está errado. Porque tu, ao longo da tua vida, deves fazer a tua própria reforma. Não estar a financiar a reforma dos outros, que é aquilo que acontece hoje na Segurança Social e que, obviamente, isto é um esquema Ponzi e que não funciona. Para além de não funcionar, é moralmente errado. Porque nós é que devemos financiar a nossa própria reforma, não financiar a dos outros. Nós devemos trabalhar, fazer a nossa reforma e quando chegamos à nossa reforma não é outros, não é os nossos filhos que vão financiar a nossa reforma, nem os filhos dos outros. Somos nós que financiamos a nossa própria reforma que a fizemos durante a nossa fase, não é? Ativa enquanto estivemos a trabalhar. Precisamos de famílias, mas um contrato de trabalho está difícil. E o salário? Em 2024, quase 64% das mulheres ganhavam até 1.000 euros brutos por mês. Segundo o INE, em 2023, 75% dos jovens também não iam além desse valor. Precisamos de famílias, mas se as propostas do governo vingarem, os pais de crianças até aos 12 anos deixarão de ter direito a recusar trabalhar à noite e aos fins de semana e também terão mais dificuldade em conseguir ficar em teletrabalho. Bom, vamos pegar aqui neste ponto de recusar, ok? Meter isto como uma ordem estatal. Vocês têm de compreender, eu percebo, que a malta que me diz assim, ó Luís, mas eu acho isso errado, porque agora já viste, os patrões podem dizer, ok, vais ter de trabalhar à noite e não sei o quê. Malta, vocês têm de perceber as segundas e terceiras consequências de determinada ordem estatal. Malta, vamos já continuar, mas antes disso não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zuga.tv e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui. Imposto é roubo, temos lá t-shirts, sweats, canecas e muito mais. Por isso, malta, passem por lá e comprem a vossa merch, loja.zuga.tv. Ou seja, vamos imaginar que o Estado vem e diz assim: os pais não podem trabalhar ao fim de semana e também não podem trabalhar à noite e também as mães têm direito até aos não sei quantos anos receberem este subsídio, ou seja, aquilo que for. Nós temos de compreender as segundas e terceiras consequências. Ou seja, o que é que iria acontecer? Eu, enquanto empregador, eu iria dizer o seguinte: bom, eu não quero contratar uma pessoa com filhos. Porquê? Porque esta pessoa não pode trabalhar ao fim de semana, porque esta pessoa não pode trabalhar ao feriado, porque esta pessoa não pode trabalhar não sei o quê, então eu não quero contratar esta pessoa, eu prefiro contratar outra. Porque na eventualidade de eu precisar desta pessoa trabalhar ao fim de semana, esta pessoa não pode. Ou seja, muitas leis que são feitas para ajudar, não é? E que se calhar nós assim inicialmente achamos, olha, que até faz sentido, tem segundas e terceiras consequências que podem não ser aparentes, não é assim no primeiro pensamento, mas que são segundas e terceiras consequências que acontecem e que depois prejudicam quem supostamente queriam ajudar. Não? Mas pronto, vamos continuar. E onde é que ficarão essas crianças? Se até voltar ao trabalho durante as férias escolares já é um pesadelo. Talvez seja melhor nem as ter. Até porque despedir vai ficar mais fácil e pode-se andar a prazo até 3 anos na mesma empresa. Bom, vamos lá ver. Sempre que é mais fácil despedir pessoas, também é mais fácil uma empresa contratar pessoas. Porquê? Se eu tenho uma empresa e o Estado me diz assim, olha, atenção, se tu contratares essa pessoa, depois para despedi-la vais ter de pagar esta indemnização, ou então não podes despedir se ela já tiver filhos, ou então tens de dar, sei lá, 6 meses de antecedência, etc. Basicamente o custo vai ser muito elevado para a minha empresa despedir alguém, então eu vou ter muita precaução ao contratar essa pessoa. É tão simples quanto isto, não é? Se eu contrato uma pessoa e para despedi-la vou ter de lhe pagar, por exemplo, vamos imaginar 10.000 euros, estou aqui a pôr isto, não é? Versus pagar-lhe 0 euros, quando é que vocês estão mais abertos a contratar essa pessoa? Obviamente, quando lhe têm de pagar 0 euros, porque dizem assim, bom, é muito mais fácil para mim contratar, porque se eu tiver de mandar embora, se existir algum problema na empresa e não tiver capacidade para pagar esta pessoa, é muito mais fácil, não tenho assim uma responsabilidade muito grande e então, enfim, posso contratar pessoas mais facilmente porque também as posso despedir mais facilmente. Se contratar tiver todas essas leis e supostamente todos esses direitos, ok? Que eu compreendo que à primeira vista pode soar muito bonito e parecer muito bem, o que acontece a seguir? Bom, acontece que as empresas, não é? Têm muito receio a contratar pessoas porque depois para despedi-las é um problema. Pronto, isto são coisas de senso comum, não é? Mas eu compreendo que às vezes as pessoas inicialmente olham para a medida, soa bem, parece bem, não é? E ouvimos um político e tal, até se for preciso um político carismático a dizer e soa bem e tudo mais, mas depois na realidade não, enfim, magoa novamente as pessoas que tentava
ajudar. Precisamos de famílias. E casas para morar? Bem, Portugal está no pódio dos países mais caros. Só no início do ano houve um aumento de 25% em relação ao período homólogo do ano passado. Só há uma coisa mais difícil do que arranjar uma casa: acompanhar os recordes de subidas de preço que acontecem todos os meses. Precisamos de famílias. Bom, todos estes problemas que ela está aqui a enumerar são problemas causados pelo Estado português. Isto é incrível. Habitação, emprego, enfim, todos os problemas que ela está aqui a enumerar, tirando aqui esta questão da natalidade, porque, diga-se, é verdade que o Estado também é um entrave a esta questão da natalidade? É verdade. É verdade que nós possivelmente iríamos conseguir aumentar a natalidade com políticas que incentivassem a mesma? Eu acho que sim. Suficiente para a taxa de reposição? Não sei. Porque não é só um problema português, é um problema especialmente no mundo ocidental, e é um problema mesmo grave e que vem claramente da questão dos métodos contraceptivos, não é? Nós vemos os gráficos, não é? E são claros e óbvios, não é? Também está relacionado com outras questões que eu agora se calhar não quero entrar aqui porque não está dentro do tema do vídeo, mas, enfim, não é só um problema português. Mas a mulher que engravida corre o risco de acabar a parir numa rua ou na ambulância, e sempre com o credo na boca, sem saber para onde ir se acontece alguma coisa que lhe corre mal. Novamente, isto acontece aonde? Acontece novamente nos hospitais públicos, ou seja, são problemas estatais, novamente, é o Estado outra vez o problema. Não é uma mulher que tenha o filho no privado, pode contar a experiência versus uma mulher que, enfim, está no hospital público. Portanto, novamente, o Estado é o problema. E nem há seguros que lhe valham, porque os privados também já estão à pinha e é cada vez mais difícil e caro ser atendida. Exatamente, né? Depois também essa questão, já pagamos o público e depois vamos ao privado, e mesmo no privado já começa a ser complicado porque temos uma migração completamente descontrolada que mete montes de pessoas, não é? E se os serviços públicos não funcionam, que já estamos a pagá-los, não é? Ou seja, já pagamos através de impostos os seguros públicos, os serviços públicos não funcionam, toda a gente começa a ir para o privado, ou seja, já pagámos 2 vezes. E depois, se os públicos não funcionam, toda a gente vai para o privado. Depois os privados ficam cheios de gente também. Ou seja, novamente, Estado a causar muitos problemas. Precisamos mesmo de famílias, acreditem. Mas depois não há vaga na creche. Chega-se... Estado. Novamente, Estado que dificulta imenso abrir creches, não é? Ou seja, eu acho que até o Marcos já falou sobre isso, não sei se era um colega dele ou quem é que era, agora não quero estar aqui a mentir, e é super difícil abrir uma creche, e pronto, e é o Estado que está enfiado também nas creches e não há. Não é? É engraçado, tudo aquilo que o Estado está metido não funciona como deve ser, não é? Parece que o Estado é o problema, não é? Enfim, vamos continuando. Sai à escola e não há professor, nem auxiliares. E claro, podemos sempre... Estado, novamente. Pagamos os impostos e pagamos aquilo que eles nos deviam dar. Tudo certo. Tudo certo? Não, está tudo errado, não é? Porque nós pagamos impostos não por serviços, mas para não ir presos, não é? Eu reagi aqui ao Sr. Ernesto, que ele tem um canal no YouTube, vocês devem conhecer, não é? Que a malta que também é dentro do mundo do YouTube conhece, e ele dizia, paga impostos para quê? Paga impostos para quê? Eu acredito que até o André Ventura partilhou isso nas redes sociais dele, portanto toda a gente deve ter visto esse vídeo. Paga impostos para quê? Eu sou roubado e não sei o quê. Exato, os impostos é roubo, né? O imposto é roubo. Tu pagas impostos para não ser presos, não é para ter produtos ou serviços, não é para hospitais, não é para nada. Os impostos que tu pagas é só para não ir preso, não é uma transação voluntária, é uma transação coerciva que, se não pagares, és preso. Então, simples quanto isto. Não é a mesma coisa do que tu ires a um restaurante, não é? Tu, quando vais ao restaurante, pagas para ter um bom serviço, para ter uma boa comida, etc. Quando tu pagas impostos, pagas para não ser preso. É diferente, não é? Mas e chegados à universidade? As coisas melhoram? Nem por isso. O preço médio de um quarto são 415 euros, a nível nacional. Em Lisboa não há nada por menos de 500. E as propinas são sempre a somar. Sobretudo no mestrado, que Bolonha tornou quase obrigatório para financiar universidades que andam à míngua do apoio do Estado. Viva a família! Mas se os pais já estão velhos e precisam de cuidados, boa sorte a arranjar vaga no lar. Aliás, sorte e dinheiro, que está tudo cada vez mais caro. E apesar disso, continuamos a saber de histórias de horror sobre o que se passa nos lares, que continuam muitas vezes a funcionar sem condições. O Expresso dizia no início do mês que metade dos lares estavam ilegais. E o Estado parece não entender a importância de criar uma rede própria que dê condições e dignidade à velhice. É engraçado, não é? Ela enumera montes e montes de problema. O Estado está metido em tudo. E agora o que é que queremos? Também mais Estado para resolver. Não, malta, é óbvio que não se resolve. Isto é óbvio que não se resolve, porque a mente portuguesa vai logo. Há um problema, o Estado é a solução. É uma coisa incrível. Nunca olhamos para o problema e dizemos assim, se calhar o Estado pode ser o problema. É que, malta, eu nem estou a dizer
para serem uns ganda malucos, andar com capitalistas, Javier Milei style. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, será que não podemos começar a olhar para os problemas de Portugal e dizer o seguinte: se calhar o problema é Estado a mais? Só se calhar o problema não é impostos, não é burocracia, não é regulação a mais. Será que esse não é o problema? Será que o problema é que odiamos a criação de riqueza e por isso é que somos pobres? Será que não é porque temos um Estado que nos está completamente a asfixiar? É porque, isto é quase inacreditável. Nós temos o português deitado com uma bota no pescoço, a ser asfixiado e a dizer: olha, bota do Estado, fazem um bocadinho mais força, pá. Estado, fazem um bocadinho mais força porque eu ainda não morri. Inacreditável. Isso. A todos os que resistem, às que engravidam arriscando a carreira, aos que fazem engenharia financeira para pagar a creche, a casa, a escola e o lar, aos avós que se transformaram em segurança social, aos que se consomem de culpa, divididos entre as obrigações do trabalho e o cuidado da família. A todos, muito obrigada. Agradeço-vos eu. De quem manda, não esperem pelas medalhas, mas aproveitem para lhes explicar porque é que não temos mais bebés ou porque é que imigramos para sítios onde uma criança não é um bem de luxo. Bom, malta, enfim, não tenho muito mais a acrescentar. Deixem nos comentários qual é que é a vossa opinião. Deixem também aquele like, subscrevam o canal. Digam se gostaram deste vídeo, se não gostaram. Qual é que é a vossa opinião aí nos comentários. E é isso, malta. Estão aqui a aparecer outros vídeos. Portanto, se gostaram deste vídeo, pode ser que também gostem desses. É isso, malta. Fiquem bem e até à próxima.